levariam consigo muitos registros armazenados em cristais e aspectos de sua tecnologia que puderam ser preservados para o futuro da humanidade. Além do mais, os sobreviventes levariam para essas terras distantes as tradições e crenças dos adeptos da lei da unicidade, e consta que esses cristais ainda existiriam e estariam a salvo em câmaras piramidais especiais no Egito, na América do Sul e na península de Yucatán. Cerca do ano 9600 a.C., a Atlântida foi definitivamente submersa pelas águas do oceano. Alguns autores sugeriram que a inundação teria sido causada por uma alteração no eixo de rotação da Terra, o que teria feito a calota polar ficar mais próxima do Sol. Além do grande terremoto e alteração na atividade de rotação da Terra que isso teria causado, o derretimento da calota glacial teria produzido uma grande inundação em todas as regiões litorâneas do mundo. Hoje dispomos de informações que parecem apoiar a ideia de que uma grande inundação teria ocorrido por volta de 9600 a.C., o ano em que a Atlântida supostamente foi engolida pelas ondas. A maioria das coisas que a comunidade científica sabe sobre a destruição da Atlântida provém dos escritos de Platão, que viveu na Grécia aproximadamente em 400 a.C. Platão tomou conhecimento da existência da Atlântida a partir dos escritos de seu antecessor, Solon, o grande legislador ateniense que vivera cerca de 200 anos antes, mais ou menos no ano 600 a.C. Solon adquirira alguns conhecimentos a respeito da Atlântida em conversas com sacerdotes que encontrara numa visita ao Egito. Os sacerdotes egípcios disseram a Solon que o dilúvio que destruiu a Atlântida ocorreu aproximadamente no ano 9600 a.C. Se as lendas a respeito da migração de Atlantes para determinadas partes do Egito são corretas, isso daria maior credibilidade à exatidão das histórias relatadas pelos sacerdotes egípcios. As pesquisas modernas na área da paleoclimatologia indicam que a inundação da Atlântida provavelmente ocorreu na época relatada a Solon pelos sacerdotes egípcios. Em setembro de 1975, cientistas da Universidade de Miami publicaram um artigo na revista Science, dizendo que nessa época haviam realmente ocorrido grandes inundações em todo o planeta. O paleoclimatologista Cesare Emiliani e seus colegas basearam suas conclusões no estudo de material sedimentar coletado no Golfo do México. Esse material sedimentar continha conchas fósseis que, ao se formarem, haviam incorporado isótopos de oxigênio identificáveis como provenientes da água do Mar Comum ou da água potável encontrada no gelo ártico. Seus cálculos indicaram que a salinidade do Golfo, inferida a partir das amostras de fósseis, havia sido reduzida em cerca de 20% na época em que essa camada de sedimentos se depositara. Submetendo as conchas a um processo de datação com carbono 14, eles determinaram
que a camada sedimentar havia se depositado por volta de 9600 a.C., a época da destruição da Atlântida. Essa informação reforçou a teoria segundo a qual a água potável contida na calota glacial ártica havia se derretido em virtude de alguma espécie de efeito térmico. O aquecimento, que pode ter sido provocado por uma variedade de fatores, incluindo uma possível mudança no eixo de rotação da Terra, fez com que a camada de gelo se deslocasse rapidamente para o sul e se espalhasse pelo que agora é a porção setentrional dos Estados Unidos, onde o gelo rapidamente se derreteu. A água potável das geleiras, em processo de fusão, engrossaram o rio Mississippi e chegaram até o Golfo do México, onde reduziram a salinidade das águas do Golfo. Ao mesmo tempo, a água potável produzida pelo gelo ártico fluiu pela Baía de Hudson e pelo Atlântico Norte, aumentando assim dramaticamente o nível dos oceanos e causando a inundação de áreas costeiras de baixa altitude, como era o caso da Atlântida. Embora muitos a considerem apenas um mito, a lenda de Atlântida é importante para a civilização moderna e para o estudo da medicina vibracional, porque a cultura atlante continha as primeiras sementes dos movimentos atuais no sentido de uma abordagem holística do processo de cura. A partir de uma perspectiva reencarnacionista, pode-se dizer que os atlantes, pertencentes às fileiras dos homeopatas e do movimento em favor do uso de essências florais na Atlântida, bem como aqueles que zombaram dos atuais adeptos da farmacoterapia e do tratamento cirúrgico, hoje em maioria. Eu saltei um pedaço aqui e vou ler de novo o parágrafo. A partir de uma perspectiva reencarnacionista, pode-se dizer que os atlantes pertencentes às fileiras dos homeopatas e do movimento em favor do uso de essências florais na Atlântida, bem como aqueles que zombaram dos materialistas alopáticos, acabaram reencarnando na forma dos atuais adeptos da farmacoterapia e do tratamento cirúrgico, hoje em maioria. Esta poderia efetivamente ser uma engraçada ironia se chegasse ao conhecimento das facções que ainda hoje competem entre si por proeminência e poder. Também seria uma extraordinária prova do princípio da reencarnação, o qual permite que uma alma tenha muitas vidas para conhecer todos os aspectos de uma questão e nas várias maneiras de abordar a vida. A história da Atlântida também é importante porque nos alerta para os perigos da má utilização da tecnologia com o propósito de obtenção de riquezas e poder pessoal. Os Estados Unidos acham-se na posição de uma grande potência moderna, tanto em termos técnicos como ideológicos. Muitas das ideias que se originaram na Atlântida transformaram-se novamente em realidade, talvez por meio da reencarnação dos próprios atlantes, nas áreas das comunicações, da energia solar e do desenvolvimento dos aparelhos de laser. Somente agora estamos chegando a um ponto em que o verdadeiro potencial dos cristais está sendo explorado. E mesmo assim, os cientistas modernos apenas conseguiram ver a ponta do iceberg. Tal como a energia atômica, as ferramentas da tecnologia podem ser usadas tanto para a cura
como para a destruição. Foi com grande apreensão que Albert Einstein e outros cientistas apresentaram a sua poderosa descoberta ao mundo, já que conheciam tanto os perigos como os possíveis benefícios da energia que viria a ser liberada em consequência dos seus estudos. A história da Atlântida serve como uma introdução apropriada para o que poderia ser considerado algo ligado ao reino da ficção científica, a arte da cura com cristais. Os atlantes haviam descoberto vários dos princípios que governam o direcionamento de energia dos cristais com fins terapêuticos. Eles tinham desenvolvido uma sofisticada tecnologia baseada na manipulação das energias sutis. Os atlantes compreenderam que essas energias operavam nos mesmos níveis dos nossos corpos de luz pertencentes às dimensões superiores. Eles conheciam a verdadeira ligação entre os corpos físicos e o sutil, e sua arte de cura baseava-se no reconhecimento dessa relação. Dentro dos próximos 20 anos, o mito da civilização da Atlântida poderá se transformar num fato arqueológico. Talvez estejamos prestes a descobrir cristais que teriam sido colocados em locais seguros pelos sacerdotes da Atlântida e armazenariam informações codificadas holograficamente. É curioso que só agora a nossa tecnologia tenha se desenvolvido o suficiente para poder decodificar o conhecimento armazenado nas assim chamadas bibliotecas de cristais atlantes. A nova era na qual os Estados Unidos e o próprio planeta estão entrando talvez seja um reflexo cíclico da última parte da Idade do Ouro da Atlântida. É comum nos defrontarmos com divisões filosóficas semelhantes entre materialistas industrialistas e holísticos espiritualistas. Parece que estamos caminhando em direção a um futuro que poderá nos trazer tanto a destruição nuclear do planeta quanto um movimento pacifista da nova era. Espera-se que a humanidade possa aprender algo a partir dos erros cometidos no passado e que utilize os ensinamentos proporcionados por civilizações anteriores que não puderam tirar proveito de seus conceitos equivocados. Esperamos estar caminhando rumo a um futuro que os habitantes de Atlântida acreditavam que acabasse ocorrendo na evolução da humanidade, no qual o instrumental de sua avançada civilização poderia mais uma vez ser compartilhado com pessoas suficientemente avançadas espiritualmente para poder utilizá-los de forma apropriada. Houve recentemente uma escavação arqueológica no Egito, próximo à Esfinge e à Grande Pirâmide, conduzida pela Fundação Edgar Cayce, por uma equipe da Universidade de Stanford, pelo governo egípcio. No local da escavação escolhido com base nas informações de natureza psíquica captadas por Cayce, foi descoberto um pedaço de granito de Assuã que pode ter feito parte de um túnel que conduzia à pirâmide dos registros, onde se diz que uma cápsula do tempo da Atlântida, contendo cristais armazenadores de informações e outros dispositivos, aguarda o momento de ser encontrada. Se esses objetos forem descobertos, boa parte da história humana terá de ser reescrita. É a partir dessa perspectiva aparentemente situada entre a fantasia e a realidade que começaremos a discutir os estudos atualmente em curso a respeito do uso de cristais para curar doenças. Eu quero dizer que esse livro foi escrito
Estou procurando aqui o ano. Mil novecentos e oitenta e oito. 1988. Esse livro foi escrito em 1988. Há 32 anos. Será que a gente já avançou? E você? Você acredita no poder dos cristais? Apenas para a gente refletir. Um beijo, gente!